O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E Jesus acrescentou, dizendo: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos lendo ao longo do tempo comum o Evangelho de São Marcos. Sabemos já, porque eu já expliquei em outras ocasiões, o Evangelho de São Marcos tem a finalidade de apresentar a pessoa de Jesus de uma maneira assim bastante sintética. Tem a finalidade de fazer um resumo da vida de Cristo, até de uma maneira breve. O Evangelho de São Marcos consta apenas de 16 capítulos. Portanto, fala daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou, de uma maneira abreviada, mas nada falta. E a finalidade de ser assim breve é a de ser um catecismo para aqueles que se preparavam para o batismo, para os catecúmenos, assim chamados, ou seja, os que estavam fazendo os estágios, fazendo as catequeses, fazendo os escrutínios, umas espécies de avaliação diante da comunidade, dos responsáveis pela comunidade, para saber se de fato estavam aptos a receber o batismo, a assumir esse compromisso, porque inicialmente os cristãos provinham do paganismo, ou seja, de povos que não eram descendentes dos judeus. E por isso precisavam tomar um bom purgante, para então botar para fora todas aquelas coisas que não eram boas, provindas então das suas antigas crendices. E por isso, diante desta necessidade, eis impor-se o conhecimento de Jesus. É claro, como é que a gente ia assumir um compromisso com alguém que a gente não sabe quem é? E além do mais, se a gente não conhece, a gente não pode amar. Se a gente não ama, não pode servir. Portanto, o Evangelho de São Marcos tinha esta finalidade e possui uma característica pedagógica, ou seja, tem um método. São Marcos vai apresentando Jesus por etapas, e essa etapa vai causando surpresa nas pessoas, porque elas vão descobrindo. Esta é a finalidade, é a metodologia marquiana, ou seja, de São Marcos. As pessoas ficam entusiasmadas. Quem é este que até os espíritos impuros obedecem? Outra hora dirão: ele fala com autoridade e não conversa fiada, como fazem os mestres da lei. Este sim, fala para valer.
E o leitor vai então, aos poucos, à medida que vai lendo, à medida que vai ouvindo, descobrindo Jesus pelas coisas que ele realiza, pelas coisas que ele diz. Ontem estávamos refletindo sobre o Evangelho de Jesus, como ele fala da alegria que deve invadir o coração dos amigos enquanto estão com o amigo que vai casar, porque depois ele vai para a lua de mel e os amigos vão ficar com saudades dos seus companheiros. Então Jesus diz: vamos nos alegrar enquanto o noivo está presente, que depois ele vai viajar e a gente então vai ficar triste. E outra comparação, vamos colocar vinho novo em barris novos, porque se fizermos o contrário, botarmos vinho novo em barril velho, o barril velho vai se partir e vão se estragar ambos, o vinho e o barril. Pronto, olha aí. E faz uma outra comparação do remendo. Experimente botar um remendo de pano novo numa roupa velha. Jesus via Nossa Senhora fazer remendo, porque ela trabalhava nestas coisas. Ele sabia, alguma vez, quem sabe, costurando lá a roupa de São José, que ele trabalhava na carpintaria, colocou um pano novo para fazer um remendo na roupa velha. E o que aconteceu? Ficou pior, porque o remendo novo esgarçou por completo a roupa velha. Jesus sabia de tudo isso. E aí ele terminava dizendo: portanto, vinhos novos em barris novos. É um convite a acolhermos a novidade do Evangelho, a palavra de Deus, num coração purificado, num coração renovado. Porque se porventura ouvirmos o Evangelho, querermos viver os seus valores numa vida velha, no sentido de impura, uma vida que não fez uma caminhada de conversão, não vai dar certo. Se não tomarmos o purgante necessário, não vai prestar. Hoje Jesus continua esse mesmo discurso da liberdade e fala sobre um episódio que aconteceu no tempo do rei Davi. Ele e os seus soldados estavam lá numa fome desesperada e só tinham lá os pães em cima do altar, que eles não podiam tocar, só o padre. E o que Davi fez? O sinal da cruz, invocou o nome do Senhor. Davi fez assim uma espécie de uma reta intenção e comeu dos pães do altar. Não só, mas Jesus lembra que ele o deu também aos seus companheiros, os seus soldados. Ou eles comiam do pão sagrado, ou eles morriam de fome. E Davi foi inteligente. E Deus, perdoa, nós estamos aqui famintos, deixa-nos comer dos teus pães. E mandou brasa. O que é que Jesus quer dizer, meus irmãos e irmãs? Que os filhos e filhas de Deus devem conservar um coração livre, devem estabelecer com o Pai um relacionamento baseado na liberdade. Por isso Jesus conclui dizendo: portanto, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, porque o Filho do Homem é dono também do sábado, e ele dispõe do sábado como ele quer. É uma maneira de dizer: Deus é superior, Deus está acima de tudo, e nós devemos viver com Ele numa liberdade que traz alegria ao nosso coração. Se nós vivermos, praticarmos a fé com aquele sentido de uma coisa pesada, algo que nos custa, é uma coisa enfadonha, nós vamos dar para o mundo e para nós mesmos um testemunho péssimo da fé cristã.
Vão ler o livro do Papa Francisco, esse que ele escreveu ultimamente, sobre a alegria do Evangelho. Quem já leu a encíclica do Papa Francisco? Ele diz, falando da importância do testemunho da fé com alegria, ele diz: tem cristãos que entraram numa quaresma sem fim, uma quaresma que nunca desembocou na Páscoa, e por isso estão sempre com aquela cara quaresmal. Não experimentaram a alegria do triunfo de Cristo, a alegria pascal. E ele diz, é claro, tem situações de estresse, tem situações difíceis que perduram, mas mesmo assim não tem o direito de eliminar por completo a alegria da nossa vida. Hoje estamos comemorando o testemunho de Santa Inês. Santa Inês foi martirizada no tempo do imperador Diocleciano. Foi o período mais bárbaro da perseguição cristã das origens. E isso no início do quarto século. Santa Inês devia ter, dos 12, não tinha mais que 16 anos. E esta jovem tinha entendido isso, o relacionamento dela com Deus na liberdade, a tal ponto que o testemunho de Santa Inês apaixonou as grandes almas do seu tempo. O Papa Damaso, apaixonado por ela, escreveu depois poesias. Santo Ambrósio de Milão escreveu a respeito da vida desta jovem. Prudêncio escreveu sobre ela, todos apaixonados pelo testemunho desta mocinha. Por quê? Porque lhe foi dito: coloca aqui uns grãos de incenso para deusa Vesta. E ela disse: não coloco. Coloca aqui o incenso para nossa deusa, deusa dos romanos, deusa pagã. Não coloco. E por conta da sua teimosia, ou seja, da sua fidelidade à fé cristã, foi ordenada a sua morte, para mostrar para as pessoas o que acontecia se porventura não se adorasse os deuses romanos. E a Santa Inês, portanto, sofreu martírio por conta do nome de Jesus, com alegria, não sem dor, é claro. O martírio é alguma coisa tremenda que só o Espírito Santo acode para fortalecer o espírito e o corpo, a vontade, a decisão da pessoa humana. E foi assim, e por isso, que esta estrela do início da nossa religião brilhou na igreja e apaixonou os cristãos do seu tempo, e até hoje ela encanta a gente com o seu bonito testemunho. Viver na liberdade a fé cristã, viver com liberdade um relacionamento com Deus, assim. Vamos pedir, meus irmãos e irmãs, por intercessão desta gloriosa santa, vamos pedir que nos ensine, nos ajude, conforme o seu exemplo, a viver a nossa fé com alegria. Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz todos os dias e me siga. Senhor, concede-nos o dom, a graça do Divino Espírito Santo, a graça da alegria. Amém. Vamos fazer um instante de silêncio para que a palavra penetre no nosso coração.